Nós vamos passar neste instante para a meditação, para o estudo da Palavra de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. O tema da mensagem de hoje é rumo à maturidade, rumo à liberdade. Gálatas 4, do 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, versículo 3, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Versículo 10: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo está trabalhando o assunto da liberdade cristã, uma liberdade que foi conquistada por Cristo, a qual nós não temos méritos, porque Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Mas há, de uma forma também consciente e necessária, que cada um de nós, tendo entendido a liberdade pela qual ou para a qual Deus nos resgatou em Cristo Jesus, que nós não vivamos presos ou buscando situações que nos levam novamente à escravidão. É o que Paulo está dizendo, e no decorrer desse estudo, eu gostaria que você pensasse nisso. Será que você está caminhando rumo à maturidade, à liberdade para a qual Cristo te conquistou, te resgatou, para a qual Cristo te libertou? Será que você tem caminhado assim, de fé em fé, crescendo a cada dia no temor do Senhor e no conhecimento do Senhor? Aqui nesse texto, nessa perícope, que estamos olhando no capítulo 4, Paulo compara então a condição de servo e a condição de filho. O servo é servo, ele é escravo, ele está sujeito à servidão. O filho é filho, herdeiro. Há uma diferença muito grande
do servo escravo para o servo que se faz servo, né? Mas que é filho, que é herdeiro. O escravo vai dizer sempre: sim, Senhor, sim, Senhor. Já o filho, mesmo um filho obediente, vai dizer, ou poderá dizer: Abba, Pai, meu paizinho. Intimidade, consciência de que é filho, entendimento de que é filho de Deus, não é um bastardo, é um filho de Deus. Em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Lembra de João capítulo 1, versículo 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade humana, nem da carne, nem do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. É obra de Deus, não é obra do homem. Então, Paulo usa essa analogia. Aliás, ele sempre trabalha muitas comparações, muitas analogias em sua carta. E aqui ele está mostrando então a questão não apenas do filho, mas está mostrando a questão da herança, do herdeiro. Essa relação da infância com a fase adulta. O herdeiro menor, ele precisa chegar a uma idade da maturidade para ele então tomar posse da herança. Porque ele não sabe nem o que fazer com a herança se ele ainda é menor, se ele ainda é criança. Então Paulo usa essa analogia da herança, a relação do herdeiro com o dono da herança. E é assim um claro ensinamento de que nós somos filhos em Cristo, com Cristo. Nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Assim, Paulo trabalha a questão da maturidade cristã, dessa liberdade ou dessa libertação que há quando nós entendemos que somos filhos. O filho nunca está preso, o filho está sempre livre. O filho obediente vai usar a liberdade para fazer o que quiser. Às vezes vai até ignorar a obediência e a honra ao pai. Mas ele é filho. O filho obediente vai fazer bom uso da sua liberdade. Paulo fala isso também. Não useis da liberdade para dar lugar à carne, né? Esse cuidado, esse equilíbrio. Mas nós somos filhos, somos herdeiros juntamente com Deus. Nós não somos mais crianças. A lei é a fase da infância. Os rudimentos, nós vamos entender um pouco o significado desse rudimento. Cristo veio e ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei. A gente vê isso aqui no texto. E nele então se cumpriu toda a lei. E nós então agora somos homens, mulheres, né, adultos. É uma ideia como se um adulto cortasse um papel em formato de algemas e prendesse uma criança, né, e falasse com ela: olha, você está presa aí, ó. Você está presa nessas algemas aí. Você tem que ficar aí quietinha, presa. E a criança começasse a chorar. Aí depois de algum tempo chega um outro adulto e fala: o que você está chorando? É porque eu estou preso aqui. Fala assim: não, mas isso aí não te prende não. Quer ver? E rasga. Ó, eu achei que eu estava preso. Eu achei que eu não dava conta de rasgar essa algema, né? De quebrar essa algema. Mas não passava de um papel que seria facilmente rompido. A ideia é essa. Nós não somos mais crianças para ficarmos algemados num cantinho
com barbantes, com papéis, com coisas sem sentido, porque a liberdade é maior do que qualquer tentativa de nos escravizar, só se nós aceitarmos ser escravizados. Aí pode ser uma algema imaginária, pode ser uma folha de papel, pode ser um barbante finíssimo. Nós continuaremos ali acreditando que estamos presos, algemados. É o perigo dos rudimentos, é o perigo do legalismo, é o perigo da gente viver o Evangelho de Cristo, mas ainda preso aos rudimentos e ao legalismo, às imposições. Nós não somos mais crianças, nós estamos caminhando cada dia mais para a maturidade, para o nível de maturidade, de liberdade que Deus mesmo nos proporcionou em Cristo Jesus. E assim, Paulo, no capítulo 4 desse texto que lemos, ele chega a ficar assim incomodado, né? No versículo 8 ele diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que não são deuses, né? Que por natureza não são. E no versículo 9 ele diz: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, que sois conhecidos por Deus, porque Deus nos conhece primeiro, né? Ele nos conhece primeiro. E estáis agora voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Ou seja, vocês estão colocando algemas idiotas nas mãos, vocês estão se prendendo a isso. Não acredito que eu perdi tempo. Ele chega no versículo 10, ele diz: vocês estão guardando dias, vocês estão guardando meses, vocês estão guardando tempos, vocês estão guardando anos. Eu receio de vós tenha eu trabalhado em vão. Ou seja, eu perdi tempo de ensinar para vocês um verdadeiro evangelho. Agora, enquanto vocês aí presos a essas coisinhas, a esses rudimentos, acordem, vocês estão rumo à liberdade, vocês já estão livres, vocês precisam amadurecer. Não fique nessa fé infantil, não fique preso à infantilidade, ao jardim da infância. Mas eu li aqui do versículo 8 ao 11, mas vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. No versículo 1, Paulo diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Paulo vai usar então essa argumentação que é de fácil entendimento. Uma criança pequena, um menor, e um homem. Lá em 1 Coríntios 13 ele fala, né? No capítulo do amor, né? Que fala sobre o amor como um dom supremo, no título lá, né? Ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. Agora que eu cheguei a ser grande, homem formado, eu deixei as coisas próprias de menino. Ou seja, há uma tendência natural, pelo menos, da gente crescer e deixar as coisas de menino para trás. E na vida espiritual também é assim. O filho menor, diz Paulo, ele é herdeiro, porém ele não é livre. Ele não pode fazer o que ele quiser. Digo, pois, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Por quê? Porque ele não pode tomar as decisões, ele ainda é menor. E é interessante que a palavra grega para menor aqui é a palavra nepios, que significa alguém
sem entendimento. É alguém sem entendimento. Esse alguém sem entendimento não pode assumir o controle da herança, nem dela dispor. Até chegar à idade adulta, ela estará sob o cuidado e o controle de tutores e curadores. Mesmo sendo o dono e o senhor de tudo legalmente, o herdeiro não pode assumir o controle da herança. Paulo diz aqui, está sob tutores e curadores, que ao tempo pré-determinado pelo Pai, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Ou seja, o filho menor é o herdeiro e dono por direito, mas ainda não de fato. E assim, o pai deixa escrito um testamento, o tempo exato em que o filho deve tomar posse da herança. E é isso que Paulo está usando como a analogia. Ele diz, assim também nós, versículo 3, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ou seja, antes da vinda de Cristo, como filhos menores, nós vivíamos assim também, debaixo dessa lei, cobrando um do outro, vigiando um ao outro, tentando fazer com que o nosso pecado fosse aplacado, os rituais, os sacrifícios, as ofertas de manjares, o holocausto, e era assim, continuamente, aqueles rituais. Assim, nós estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. É interessante isso aqui. Os preceitos da lei, escravidão, medos, superstições, pavor. Será que Deus não vai brigar comigo? Será que eu fiz certinho? Será que eu não vou ser condenado? Será que Deus me ama? Será que Deus está bravo comigo? E assim, esse temor, essa luta que era travada, né, para satisfazer um Deus santo, era impossível. E ficava assim a humanidade, os homens, aguardando o dia em que viesse alguém que pudesse então resolver isso. É o que Paulo está dizendo. Olha, Cristo já veio. Por que vocês estão vivendo ou desejando voltar a viver uma vida oprimida, escrava, legalista? Cristo já veio. Assim, tem até um comentário de um grande estudioso, né, do Novo Testamento, que ele diz, assim como um menino desprovido de maturidade deve ser governado por regras e prescrições, também nós, antes que chegasse a luz do Evangelho, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Essa palavra aí, né, que significa, uma tradução mais livre assim, coisas elementares ou rudimentares, rudimentos, ó. O ABC que aprendemos na escola é uma ideia de algo bem raso, bem infantil, bem ligado a regrinhas ou a superstições, num caso mais de uma tradução ligada ao espiritual, sabe? Aquela preocupação com o mundo espiritual, os anjos, aquele que intermediam para com Deus, uma escada para chegar a Deus, uma situação bem supersticiosa, contrária ao Evangelho. O legalismo pregado pelos falsos mestres, ele era um passo não à maturidade, mas à infantilidade. O legalismo nunca vai amadurecer ninguém.
O legalismo vai, pelo contrário, ser um passo para a infância. Porque se você precisar falar com um adulto, você não pode tocar nisso, você não pode comer aquilo, você não pode pisar naquele lugar, você não pode vestir tal roupa, você não pode usar tal produto. Você infantilizou o adulto. E tem muitas igrejas e muitos líderes que apresentam para o membro uma cartilha de coisas. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Tem caso de situações da pessoa medir, isso num passado bem distante, né? Medir o tamanho do comprimento da saia, né? Ou seja, será que um crente que tem a mente de Cristo, ele não terá discernimento para saber se aquilo que ele faz, usa, onde ele vai, se convém ou não, se agrada a Deus ou não? E nós precisamos buscar assim uma maturidade para viver uma vida livre. O que o pastor vai falar? O que o presbítero vai dizer? O que um diácono vai falar? E se alguém me vê comprando tal coisa? Que coisa, que sofrimento, que agonia, que liberdade é essa que o Evangelho significa para nós? No versículo 10, Paulo diz: guardais dias, meses, tempos e anos, ou seja, rudimentos, coisinhas, regrinhas, medinhos, tentativas humanas de fazer o dever de casa. E sabe de uma coisa? Todos nós somos reprovados, ninguém conseguiu fazer o dever de casa. É por isso que Jesus veio, na plenitude dos tempos, no tempo certo de Deus. Jesus Cristo veio para fazer o para casa que eu e você não podemos fazer. Ninguém, nenhum homem antes de nós, nenhuma mulher antes de vocês puderam fazer. Jesus veio para fazer esse dever de casa no nosso lugar, porque nós não fomos capazes. Assim, atingimos a idade adulta quando Cristo veio, quando a lei nos deixou aos pés de Cristo, quando nós então tomamos posse da herança sem a necessidade de tutores e de curadores. É por isso que nós somos sacerdócio real. Você não precisa de um tutor, de um curador. Você pode chegar na presença de Deus. Você pode orar a Deus diante do trono dele, ser recebido por Deus, porque não tem ninguém para intermediar, porque Cristo é o mediador perfeito. Não tem ninguém nesse mundo, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, um profeta, uma profeta, um líder, uma líder. Não tem. É Deus que nos abriu o caminho, o acesso à presença dele, e ele está nos recebendo lá, de braços abertos, para ouvir a nossa oração. Nós somos sacerdotes para interceder, para servir diante de Deus, para a glória de Deus. Assim, a vinda de Cristo ao mundo, ela não foi casual. Diz Paulo que, vindo à plenitude do tempo, versículo 4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, tudo estava planejado por Deus desde a eternidade. A vinda de Cristo no mundo fazia parte da agenda de Deus, daquilo que Deus já havia estabelecido, que marcava a conclusão de um tempo determinado por Deus e um novo tempo, agora uma nova aliança, uma aliança feita no sangue de Jesus, não mais no sangue de carneiros e bodes e bois, mas no sangue precioso de Jesus,
o Cordeiro de Deus, o sangue perfeito. A nova aliança foi então inaugurada. E assim, ao pensarmos na plenitude do tempo, esse momento assim certo, né, preciso, onde Deus enviou seu Filho Jesus, significa que tudo foi preparado, o mundo foi preparado para a chegada do Filho de Deus. Os judeus ofereceram ao mundo as Escrituras, os gregos ofereceram a língua universal, os romanos ofereceram as leis, as estradas, e assim tudo foi preparado para a chegada da mensagem e para o caminhar dos mensageiros, para que o mundo conhecesse o Verbo de Deus, o Filho de Deus. John Stott, comentando esse texto, ele diz o seguinte: foi o período em que Roma conquistou e subjugou o mundo conhecido, quando as estradas romanas foram abertas a fim de facilitar as viagens e quando as legiões romanas as guardavam. Deus preparou tudo no seu devido tempo. Nada para Deus é ocasional, é por acaso, não. Tudo é proposital. É o tempo de Deus, o momento de Deus, o momento do Filho de Deus, a chegada a hora. O tempo todo Jesus fala: olha, eu preciso ir para Jerusalém, é chegada a minha hora. Há um propósito em cada passo, em cada momento, em cada etapa da vida de Jesus. E assim também há um propósito em cada parte da minha vida e da sua vida. Como está a sua jornada? Você tem caminhado rumo à maturidade? Você tem caminhado de uma maneira liberta, livre? Ou você continua preso aos rudimentos? Você continua preso às regrinhas, às coisinhas elementares, aos medinhos, às superstições? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes ou livres. Não devemos voltar outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais, de novo, vamos querer nos escravizar. Se nós já fomos feitos livres, né? Já fomos libertos, resgatados, por que nós voltaríamos atrás ou retrocederíamos na nossa jornada? É para frente que se anda. Não fique parado, olhando o tempo, olhando as coisas à sua volta. Não fique parado no tempo, experimentando erros e problemas que você já havia vencido na sua vida. Não fique parado no tempo, ouvindo gente falando um monte na sua cabeça, coisa que Deus não falou, deixando o seu coração perturbado, como se você precisasse mais uma vez fazer por onde, merecer, conseguir. Olha, Deus não está interessado no que você pode fazer por Ele, porque Ele já fez tudo por você, para mim, em Cristo Jesus. A obra foi perfeita, não tem nada para você fazer, senão confiar, descansar na obra de Cristo e buscar esse crescimento
Quanto mais você conhecer, mais você vai crescer em maturidade, em liberdade, mais você vai estar preparado para viver a sua vida plena, abundante, sabendo que você é filho. Você não é um escravo que está ali pelos cantos, ali, com medo de qualquer hora tomar uma chicotada no lombo, comendo o que cair ali da mesa, se tiver alguma coisa para comer, recebendo um potinho, um pratinho de ração no fim do dia, dormindo ao relento. Não, você é filho, você tem acesso à casa do Pai. Nós precisamos lembrar isso. Nós não podemos conhecer o Evangelho da graça e continuar uma vida de desordem e escravidão. Maturidade é saber viver como filho e filha de Deus, é reconhecer a obra de Cristo e saber que nós somos herdeiros de uma grande herança, uma herança eterna. Nós não podemos parar pelo caminho, nós não podemos regredir na fé, nós não podemos retroceder. A infância exige mimos, tapeações, exige presentinhos e até enganos. O adulto, ele vive de realidade, ele vive da realidade, ele vive uma vida transformada. Quem sabe o Deus que serve não fica desesperado com medo de Deus, porque Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele vai nos corrigir, vai, mas até a correção e a disciplina de Deus é com amor, é para o nosso bem. Quem sabe o Deus a quem serve, teme, honra, chama de Pai, obedece e vive essa vida plena.